Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 1 de junho de 2022 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Ontem eu acabei não conseguindo gravar o De Olho no Mercado. Hoje é o primeiro dia do mês, então eu resolvi fazer uma open aula. Então o vídeo de hoje eu vou destinar não apenas aos assinantes da Grafistas, mas a todos vocês que acompanham, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Telegram, tá? Então os estudos de hoje serão integralmente disponibilizados a vocês. O mini índice no pregão de hoje, aí aqui na nossa tela a gente tem o gráfico de 1 hora na esquerda e diário na direita. Tá? Acho que esses dois gráficos, eles nos dão aí uma visão, né? Melhor, né, do que está acontecendo para swing trade e até para day trade, né? A gente olha o candle formado, né, no gráfico diário, a gente olha a oscilação que aconteceu no gráfico de 1 hora, e aí para a gente ter uma noção micro, macro, de curto, médio prazo, né? Então hoje o mini índice ele andou de lado, né? E no gráfico diário a gente pode ver um doji, é um candle de dúvida levemente baixista, né? Os preços atingiram, né, uma região a partir do dia 26 de maio e desde então os preços vêm andando de lado, né? Isso se dá porque no gráfico diário a gente pode ver que o ADX ele vem caindo, e o ADX, essa linha branca, ele mostra a força da tendência, tá? E a força da tendência ela vem caindo, e com a força caindo não tem como, né, os preços eles continuarem em expressivo movimento de alta, tá? No gráfico de 60 minutos, né, no pregão de hoje, ó, foi doji nas duas primeiras horas, aqui um baita, também doji, um candle pequeno, muita volatilidade. Este pavio aqui, ó, pavios, quanto mais longo o pavio, é maior a volatilidade. O que é isso, volatilidade? É porque é o seguinte, os preços, eles caíram, tá? E aqui, quando os preços atingiram essa mínima, esse candle aqui, foi o terceiro candle do gráfico de 1 hora, ele era um baita candle barra elefante baixista, tá? Era um candle enorme. E aí se fechasse assim, seria sinal de queda, né? Seria sinal que ele ia formar um candle barra elefante aqui, ia formar um gift, e no rompimento desse suporte aqui, né, ia ser venda. Aqui ia ser venda, claramente ia ser venda, e daria para projetar este candle aqui, ó, para baixo, tá? O alvo lá, ó, seria lá embaixo, próximo à média de 20 períodos, tá? Então hoje, se no terceiro candle, né, na terceira hora do pregão de hoje, do dia, fechasse no candle barra elefante baixista, ele ia buscar a média de 20 do gráfico diário. Nós íamos ter aí um dia fortemente baixista. Não foi o caso, né? No próprio candle, os preços voltaram, e aí eles ficaram oscilando dentro desse range, sem conseguir romper, né, o topo anterior, e sem ensejar então uma dinâmica de uma tendência de alta. E quando os preços ficam oscilando dentro do mesmo range, e aí nós não temos nem possibilidades aí claras, né, e precisas e boas de day trade, né? Vamos olhar o gráfico de 5 minutos, né? O gráfico de 5 minutos, olha só, são tiros, né? Ele continuou com o movimento de alta aqui, que começou no pregão passado, no pregão de terça, aí ele se sustenta na média de 200, enfim, aí quando ele volta, o ideal aqui, olha, ele ter parado na média de 20, não parou, aí quando ele volta para poder subir, ele cai, né, consecutivamente, logo após ele cai, tá? E por isso que aqui, ó, essa janela ela nos mostra a importância da gente esperar
a agulhada. Por isso que eu gosto do setup agulhada, tá? Por quê? Porque olha só, veja bem. Aqui, os preços, eles romperam esse topo, tá? Veja bem, eles romperam o topo. No DMI, o DI+, estava acima do DI-, tá? O histograma, ele virou, né, ele estava virando. Então, assim, aqui não estava muito claro. Mas, e aí com a banda de Bollinger também sendo empurrada, a gente pode, na iminência da confirmação do pivô, a gente entra comprado. E aí tem uma desagradável surpresa, porque os preços caíram forte. Então, o que é o ideal? E aí eu acho que esse é o conhecimento mais importante que eu posso passar aqui hoje sobre o mini índice. Tá? O ideal seria a continuidade do movimento de alta da média de 20 períodos, que ela é sempre a nossa referência, tá? Esse movimento de alta, com os preços fazendo correção nela e voltando a subir. Tá? E aí quando eles fazem correção nela e voltam a subir, as três médias estão alinhadas, transpassando o único candle sobre a média de 20 períodos. Tá? E aí, pois é, aí quem entrou comprado aqui tomou um baita stop. Aí quem acha que olha só, outra coisa, os preços caem forte. Lá de cima da banda superior, eles já vêm buscar a banda inferior. E já começam a empurrar com candles de força. O DI- já cruza o DI+, o DI- já está acima. E aqui sim, o histograma está baixista. Aqui sim. Aqui o histograma estava pequenininho. Aqui não, aqui são colunas expressivas com as duas médias viradas para baixo no MACD. E aí você fala, não, vou antecipar esse pivô de baixo aqui, ué. Agora é venda, agora é queda. Rompeu esse suporte aqui, ó, que havia feito anteriormente, né? Aqui formou um suporte, rompeu o suporte, vou entrar vendido. O que aconteceu? Levou o stop de novo, tá? Por isso que day trade não é fácil, gente. Day trade não é fácil, né? Você tem que ter paciência, porque a gente sempre opera com os indicadores todos alinhados. E aí é o seguinte, não basta um alinhamento dos indicadores, também deve ser o alinhamento dos indicadores deve ocorrer no contexto da tendência, tá? Então, aqui nós estaríamos na primeiro pivô de baixa. Então, o que é importante a gente ter em mente? E aí ele ficou oscilando indefinidamente para cima. Não, hoje tá difícil, hein? Para cima e para baixo. O que acontece? Vamos lá. A tendência, vamos à tendência de baixa, que era o contexto que a gente estava olhando aqui. A tendência de baixa são topos e fundos descendentes, né? Beleza, forma um fundo, aí forma um topo mais baixo que o topo anterior, aí vem formando um fundo, aí ele volta a subir, forma um topo mais baixo que o topo anterior, tá? E aí vai formando um fundo, assim vai. O que acontece? Aí nós temos aqui, ó, nós podemos traçar LTB, né? Nós temos a linha de tendência de baixa inferior. Nós temos a linha de tendência de baixa superior, né? Formando o canal de baixa. Beleza. Aqui, lá atrás, esse grande movimento aqui, mesmo que seja no contexto da tendência de baixa, ele se caracteriza como o primeiro pivô. Então é o seguinte, aqui na formação desse primeiro pivô, a gente não tem a certeza, o grau de certeza, tá, de que os preços eles vão continuar em movimento de baixa, ele é de 10% a 20%. Ele é baixo, sei lá, até 10%. E aí o ideal é você trabalhar os seus trades a partir do segundo pivô, tá? Só a partir dessa perna de expansão. Deixa eu aumentar aqui. Dessa perna de expansão aqui, ó. Pera aí. Essa perna aqui de expansão, aqui, ó. Expansão, correção, expansão. É a segunda perna de expansão que a gente vai trabalhar o trade, tá? E aí vai ter esse pivô de baixa. E como a gente sabe, né? A gente sabe, você que fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, tá? Seja aqui, ó, dentro da Grafistas, né, do nosso site grafistas.com.br. Você pode entrar e fazer a sua assinatura, seja de R$ 29,90, de R$ 49,90, você tem um curso Fundamentos de Análise Técnica. Ou se você não quer pagar as assinaturas, você pode vir aqui na Udemy, tem um link na bio do Instagram e na descrição aqui no YouTube.
Fundamentos de Análise Técnica na Udemy. Tá? Já são 75 alunos, ele está em promoção de R$ 84,90 por R$ 27,90. Aqui eu explico tudo isso, ó. Todas as aulas, a primeira é gratuita e eu falo projeção de Fibonacci, tá? E a gente sabe que é a partir do primeiro pivô que a gente faz a projeção de Fibonacci, tá? É a partir dele. E aí, quando ele vem e ele rompe a cabeça do pivô, a gente vai trabalhando com os alvos de Fibonacci, tá? Então é esse o contexto, é o contexto da tendência, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fica tentando entrar no primeiro pivô, o nível de certeza ele é menor, tá? A probabilidade ela é muito menor de que os preços vão entrar de fato em tendência. Então, sempre espere o primeiro pivô. Tá? Sempre espere o primeiro pivô. Aqui no gráfico diário, vamos lá, olha só, mini índice aqui no gráfico diário. Veja só como ele faz um fundo, faz um topo mais alto, cai, faz um fundo mais alto que o fundo anterior. Aqui nós temos o pivô. O pivô, ele foi armado. Aqui, quando você vê algum estudo meu, você falando, acabou de armar o pivô. É isso aqui, ó. É esse aqui. E no caso aqui é a tendência de alta, né? Caiu. Pronto, armou o pivô. Agora, para confirmar o pivô, tem que acontecer isso aqui, ó. Subir e romper o topo. Aqui, ó. Rompeu, confirmou. E aí, assim, ó, nessa perna aqui, ó, você vai procurar setups na ponta compradora, nessa perna. Agora, enquanto ele está formando aqui, você não sabe se vai haver reversão mesmo, se não vai haver e tal. Então, sabe, é muito importante isso, principalmente no day trade. Porque veja como que é uma loucura. É uma loucura, gente, olha só. É uma loucura. Tá? Os preços, eles... Ó, na mesma hora que ele continua em movimento de alta, ele já cai. Aí ele bate lá em cima. Né? Ele dá um sinal comprador. Só que a gente não compra com um sinal comprador. No nosso Trade System, a gente tem um checklist, tá? E aí esse checklist, ele tem que estar todo efetuado. Quando enseja o setup, todo o checklist, ele deve estar preenchido, tá? Ele tem que acontecer todos os critérios. Empurrando a banda de Bollinger a partir das médias, onde as três médias estão viradas para cima de modo ascendente, com no DMI, o DI mais acima do DI menos, com o ADX pelo menos a 30, com o MACD, com o histograma e as médias também altistas, tá? De preferência tendo confirmado o primeiro pivô de alta ou o primeiro pivô de baixa. O primeiro pivô da tendência. Então, né, estes são os critérios. Vamos para o dólar. O dólar está ensaiando o pivô de alta. Ele armou um pivô de alta. Tá? Ele armou um pivô de alta, aliás, no gráfico de 1 hora. Perdão, né, não completei. No gráfico de 1 hora ele armou um pivô de alta. Tá? E aí parou exatamente na região de topo. Tá? Tudo indica que ele vai continuar em movimento de alta. Né? Aqui no gráfico diário, ele rompeu uma resistência importante, que era a média de 8. E aí tudo indica que ele vai buscar a média de 20 do gráfico diário, que está em 4,99. Tá? E aí sim, aqui no dólar, eu não olhei o gráfico de 5 minutos do dólar hoje. E eu já vejo, só pelo gráfico de 1 hora, que deve ter setup na ponta compradora no gráfico de 5 minutos. Tá? Dito e feito, ó. Foi na ponta compradora e foi um trade tranquilaço. Por quê? Pivô de alta acima da média de 20 períodos. Isso daqui é o melhor dos mundos, tá? Olha só, fez um pivô de alta, fez correção na média, voltou a subir, empurrando a banda de Bollinger, DI mais acima do DI menos, ADX já estava a 39 na confirmação do pivô, bem acima, histograma do MACD altista e as duas médias, ó, viradas para cima. Pronto, aqui completou todo o nosso checklist, tá? E aí o que você podia ter feito hoje? Você podia ter trabalhado com alvos de Fibonacci. Você pega o pivô e ó, primeiro alvo foi 4,82, segundo alvo foi 4,83 e o terceiro alvo
Será que cravou? Cravou lá no fim do dia. Lá no fim do dia cravou 4,86. Só que aqui já é leilão, né? Aí é complicado você ficar comprado. Mas cravou aí, ó. Cravou o pivô. Tá? Isso que é um dia de tendência. Embora ele tenha se lateralizado aqui, né? Mas ele cravou lá o alvo lá. E você conseguiu trabalhar todos os alvos a partir do primeiro pivô. Tá? O pivô de alta. Então é isso. Então foi um dia direcional no dólar. Foi um dia direcional no dólar. E aí, beleza. Você fala assim, então ele vai buscar a média de 20? Tá, o que você espera? Aí agora você vai esperar uma correção na média de 20. Ou ele vai cair até a média e voltar a subir, ou ele vai andar de lado para depois voltar a subir. Tá? Ele está esticado agora. Agora ele está esticado no gráfico de 5 minutos, não tem um setup não. Ele esticou, atingiu o último alvo do primeiro pivô aqui. Então, né, temos que esperar a ver o alinhamento de todos os parâmetros. Ok? Vamos passar rapidamente pelos papéis. Vale que está na primeira onda de expansão, a onda de Elliott, né? Depois desse movimento de baixa, dessa perna de baixa, ele fez, né, as ondas corretivas A, B, C, e aí aqui ele já começa uma onda 1, né, da ondas de Elliott. Né, no gráfico de 1 hora ele confirmou o pivô de alta, né, e agora faz nova correção. Então o ideal é esperar ele fazer correção na média de 20 períodos para voltar a subir. Tá? Olhar o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos hoje sejou trade, né? Hoje teve day trade aí bacana, ó. Hoje ele foi direcionalmente altista, tá? Olha só, topo, fundo na média de 20, topo, lateralização na média de 20, topo, lateralização na média de 20, topo. Aqui foi tranquilo. Vale 3, 5 minutos hoje foi tranquilo, tranquilaço de operar. Tá? Porque foi direcional. Então vamos lá, Petrobras está no movimento de lateralização, já no terceiro pregão consecutivo, né? Ele fez esse grande pivôzão de baixa, subiu, está segurando na retração de 50% aqui dessa projeção. Vamos ver se ele vai retomar a queda e vai buscar os 28,08 dessa projeção de Fibonacci do gráfico aqui de 1 hora. Tá? Candles pequenos em movimento lateral. Não tem day trade aí bacana, não teve hoje no Petrobras. Itaúsa também, Itaúsa tá de lado, foi uma oscilação lateral. Itube também numa oscilação lateral, né? BBDC4 está fazendo uma leve movimento de correção. Aqui no gráfico diário ele fechou abaixo da média de 8 períodos. Temos que esperar a correção até a média de 20 para ver se ele vai retomar o movimento de alta. O DMI e o MACD dizem que sim. Dizem que ele vai retomar para depois voltar a subir. No gráfico de 5 minutos, vamos ver se teve trade. Não, foi muito embolado mesmo. Tá? Ele até, olha só, aqui ó, ele até fez um pivô de baixa. Quando ele veio confirmar, ele segurou aqui nessa região, ó, e ficou segurado. Né? Olha só, muita oscilação sem direcional, né? É muita oscilação de lado, ó, muita oscilação de lado. Então, BBDC4 também não teve, né, um pregão bacana. BBAS3, Banco do Brasil, também está no movimento lateral. Quando está em movimentos laterais assim, não é bom. CSN está também no movimento lateral do gráfico diário. Né? Uzi Minas no movimento lateral sobre a média de 20 períodos. Aqui no gráfico de 1 hora ele ensaiou um pivô de alta. Vamos ver no gráfico de 5 minutos. Os 5 minutos também foi direcional. Né? Olha só, 5 minutos aqui, ó, baita pivôzão. Só que ele não segurou na média de 20, ele veio na média de 200. Quando é assim, se você quiser ficar de fora, você fica de fora, tá? Você espera ele voltar, cair aqui assim, segurar na média de 20 e voltar a subir. Mesmo assim, ele foi mais lateral do que movimento de alta. Não teve uma alta expressiva, não. Foi também muita volatilidade para pouco movimento direcional em Uzi Minas, tá? Ambev, absurdamente lateral. Absurdamente, né? Não tem nem o que fazer. B3, também movimento lateral. Né? Você pode ver aqui B3,
CSN, Usiminas, Banco do Brasil, eles fizeram um movimento de alta e agora eles estão em correção. Tá? Então por isso que é importante você fazer uma comparação do gráfico diário com, antes de tudo, antes de você caçar um day trade, olha o gráfico diário. Então aqui, ó, aqui ficará interessante, olha só, se ele romper a média de 8. Se ele rompe a média de 8, ele vai buscar a média de 20. E aí você coloca aqui, ó, o alarme, tá? Coloca um alarme. Aí, se ele romper, você vai ter acionado seu alarme, você vai no gráfico de 5 minutos, 15 minutos e procura um trade, tá? E aí, se ele romper aqui em cima, a média de 200, pode ficar interessante. Você também coloca o alarme. E aí é isso. Se o preço for para baixo ou for para cima, você vai, como é que fala? Você vai cercar ele, né? Você vai cercar ele de todos os lados, tá? Então, por isso que é importante você colocar esses alarmes aí, né, para você saber o que vai acontecer e agir de acordo com o que vai acontecer, né? Nos mercados globais, agora vamos olhar lá os mercados globais, né? O petróleo, ele está fazendo correção na média de 8, e aqui no gráfico de 1 hora, aqui é o gráfico de 1 hora, na esquerda, aqui é o gráfico diário. Ele vem segurar na média de 200. E aí é o seguinte, se ele romper aqui embaixo, ele vai buscar a média de 20, né? E aí ele vai confirmar esse pivôzão de baixo aqui, ó. Tá? Ele vai confirmar esse pivôzão. Então tem que ver se ele romper, ele tem espaço para cair, ó. Se ele romper aqui, ó, 114, ele tem espaço para cair até 110. Então, pelo menos em uns 4 dólares o petróleo tem potencial de queda. Vamos olhar os majors, os principais pares de moedas. O euro dólar, ele no gráfico de 1 hora, ele está armando o pivôzão de baixa. Só que tem que tomar cuidado com a média de 20, tá? Você tem que vir aqui e tem que sinalizar a média de 20 períodos do gráfico diário. Você não opera, você não entra vendido com os preços acima da média de 20. Né? É muito arriscado você vender aqui em cima, a não ser que você tenha a média de 20 como alvo aqui. Tá? Porque depois que ele romper, se ele romper, aí fica interessante. Mas entrar na iminência aqui, ó, acima de um suporte importante como esse, já não fica interessante. O SDJPY, ele deu uma virada e entrou em movimento de alta. Ele acionou o stop do swing trade do gráfico diário, né? Tínhamos o swing trade aqui, ó, do gráfico diário na ponta vendedora, mas veja bem, né? Veja que foi também um swing trade meio que antecipado, né? Olha só, o DMI alinhou em tendência de baixa, o ADX, o MACD também com histograma baixista, mas ele não... O que seria o ideal? Então, seria o ideal esperar ele cair, bater na média de 20 e voltar a cair, tá? Não foi ocorrido, acionou o stop, né, desse suposto pivô aqui, ó. Que nem pivô foi, porque a média de 8 ainda estava acima da média de 20. Pivô é só depois que as médias elas cruzam para baixo, tá? Mas no gráfico de 1 hora ele tá aí, ó, tá em movimento de alta. E aí agora o que você faz? Você espera uma lateralização na média de 20, se ele vai voltar a subir, igual ele fez aqui, ó. Sobe, se lateraliza, sobe, aqui ele caiu. Cai, mas segurou na média de 20. Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, tá? Aí, aqui ele está em plena tendência de alta. A GBP USD ensaiou um baita pivôzão de baixa no gráfico de 1 hora, mas também tem que monitorar a média de 20 do gráfico diário. O USD-CHF, nós temos mais um movimento lateral, tá? Não temos um pivô, tem que esperar a correção aqui, ó. Também chegar na média de 20 para ver se ele vai subir e tem que monitorar a média de 20 do gráfico diário. O USD-CAD, lateralização no gráfico de 1 hora. A USD, lateralização. E por fim, o último major, que é o dólar neozelandês e dólar americano. Aqui no gráfico de 1 hora, movimento lateral. Tá? E aqui também, ó, tem um movimento lateral. Então tem que esperar ele corrigir na média de 20, voltar a subir. Ou se ele vai cair, vai reverter mesmo. Né? Se esse grande pivôzão aqui também vai ser o primeiro pivô da tendência. Né? Ele tem que, aqui no gráfico de 1 hora, segurar na média de 20 e voltar a cair. Aí ele
rompendo aqui, ele vai confirmar. E aí dá para projetar esse pivôzão aqui para baixo, tá? Dá para projetar aí ele para baixo. O minério de ferro que eu não vi, o minério de ferro ele tá no movimento de expansão, né? Movimento de expansão. Aqui eu não sei porque ele não permite eu olhar o gráfico de 1 hora. Não sei se esse ticker aqui na Investing ele é novo, mas não permite, então nós estamos aqui olhando o gráfico diário. Né? Aqui é o gráfico diário. Aqui parece que também é o gráfico diário. Enfim. Né? Mas ele está no movimento de expansão. Mais próximo a uma região aqui, ó, de resistência. Então tem que monitorar essa região de resistência, tá? Comprar ele esticado da média de 20 e numa região de resistência é fria. Até porque, olha só, o ADX está em 18, essa linha preta. Então a força ainda está baixa. Grafistas.com.br é o nosso site, tá? Aproveite, faça a sua assinatura, pelo menos R$ 29,90. Né? Você entra para nossa comunidade, você tem acesso aos nossos conteúdos, né? Você tem acesso a esses estudos diários, você tem acesso a estudos exclusivos, tem acesso a todas as edições da revista, ao nosso clube de leitura, tem acesso ao curso Fundamentos de Análise Técnica, aqui no Grafistas Master o curso de gestor de carteira. Enfim, é muito conteúdo por pouco preço, tá? Por um preço muito baixo. Então aproveite, né? Você viu aqui, ó, acabou de ver hoje, né, o meu vídeo completo, né? São quase 30 minutos de vídeo, onde eu analiso, né? Hoje nós não tivemos muito setup, tivemos em Vale, no gráfico de 5 minutos, e no dólar. Então hoje vemos Vale, dólar, ensejou setups, ensejou trades. Outros papéis não. Né? Então eu faço, né, eu disseco, né, esse é o meu novo roteiro desses vídeos de estudos, eu disseco eles e trago eles aqui para vocês, tá? Então qualquer dúvida estou à disposição, um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.